Boa noite, pessoal. Por favor, alguém que já está aí na sala, me diga se está ok o som, que a gente fica sempre meio perdido aqui. Vamos aguardar, temos ainda 2 minutinhos. Aproveito para lembrá-los que se alguém quiser se aprofundar, conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, a gente tem no próprio Face do Centro Espírita Allan Kardec, a gente tem um curso básico que se chama Conhecer o Espiritismo. São 15 aulas e já estão quase todas lá, se não me engano estão 12 ou 13 aulas e está à disposição das pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais ou se quiserem relembrar. Obrigada, Célis, por informar sobre o som. Sejam bem-vindos, temos mais um minutinho. A gente daqui a pouco já inicia. Estávamos falando sobre o curso que a gente tem lá e também as lives, né, as palestras que têm sido feitas todas as terças-feiras. Ficam todas disponibilizadas lá. É só acessar, se quiserem também mandar para algum conhecido, é só copiar o link que a palestra fica disponível. Vamos então iniciar nossa oração, mentalizando a figura de Jesus, mentalizando o nosso Mestre, que Ele possa nos guiar, nos conduzir nessa noite e em todos os momentos da nossa existência. Muito obrigado ao nosso Pai Celeste por mais essa vida, mais essa existência, essa oportunidade de aprendizado e de resgate também das nossas dívidas que todos temos. Graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje são as nossas atitudes diante das ofensas e dos ofensores. Algumas semanas atrás eu apresentei uma reflexão com base num texto de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, e essa reflexão era sobre a paz interior e como atingirmos, né, como chegarmos na tão almejada paz, e ele dava várias dicas, vários conselhos, né, de atitude que nós devemos ter na nossa vida. E um dos tópicos que Emmanuel abordou foi sobre as ofensas. E então, nesse tópico, ele disse, né, naquela ocasião, que é um texto que se chama Prescrições de Paz, do livro Ceifa de Luz. E ele disse o seguinte: observar as ofensas que nos fizeram como retratos dos próprios ofensores, sem assimilarmos estas impressões de sombra. Então ele está informando então que quando uma pessoa nos ofende, na verdade ela está mostrando como ela é, né? Aquela atitude dela espelha o que está por dentro dela. E ele não entra em mais detalhes sobre esse tópico, depois ele vai abordando outros. E nessa reflexão que eu escolhi hoje, é do próprio Emmanuel, do mesmo livro Ceifa de Luz, só que dessa vez do capítulo 49, ele aborda justamente com mais detalhe essa questão das ofensas, né? Como nós devemos, como cristãos, como aprendizes, né, do Evangelho de Jesus, como pessoas que estamos em busca do nosso aperfeiçoamento, o que nós devemos fazer diante das ofensas e dos ofensores. Então o texto se chama Anti-ofensas. E, como sempre, ele inicia com um versículo do Evangelho de Jesus, e dessa vez é o seguinte versículo: porque vos digo
que se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. São palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. E aí Emmanuel começa já com uma afirmação muito interessante e que nos faz já pensar muito. Ele diz o seguinte: a fim de atender à recomendação de Jesus de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não basta se colocar no irmão necessitado de socorro material para que lhe compreendendo a indigência com segurança. Então ele está dizendo que o irmão que nos ofende é como um irmão indigente, necessitado. Não basta se colocar no lugar do irmão necessitado de socorro material para lhe compreender a indigência com segurança. Devemos nos situar também na posição daquele que nos ofende, para lhe perceber a penúria da alma, de modo a lhe entender a ajuda possível. Então vejam que coisa interessante. Ele está colocando que aquela pessoa que nos ofende é um necessitado. E é interessante isso, porque é muito fácil a gente se compadecer, a gente sentir compaixão e a gente querer ajudar uma pessoa que está passando por penúria material. Então, quando a gente ouve falar que as pessoas estão precisando, as pessoas se organizam, fazem doações de cestas básicas, fazem doações de remédios, enfim. As pessoas se ajudam quando percebem que as pessoas, os necessitados, né, passam por dificuldades materiais, penúria material. E aqui ele compara as pessoas que nos ofendem com esses necessitados, que precisam também de ajuda. Então ele está dizendo que a pessoa que ofende a outra está sofrendo de penúria da alma. Então nós devemos nos colocar no lugar dessa pessoa para ajudá-la. Então, da mesma forma como quando a gente vê alguém que está passando por uma dificuldade material, a gente se coloca no lugar daquela pessoa, se fosse eu, queria que me ajudasse, então vou levar uma cesta básica, vou levar um alimento para aquela criança, um leite, alguma coisa. E nesse caso, então, ele está dizendo que nós devemos nos colocar no lugar de quem está nos ofendendo para entender a penúria daquela alma. E aí ele continua: habitualmente aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldades e perturbação. E aí então, já que a gente tem que pensar no que aquela pessoa está passando, ele coloca algumas situações que a pessoa pode estar atravessando. E ele diz: talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde, quer dizer, quando virá a falecer, em penosas condições de arrependimento. A gente sabe que nossa vida, o tempo todo, é feita de escolhas. E às vezes a gente está vendo que a pessoa está fazendo umas escolhas infelizes e aquilo só vai dar problema e a pessoa depois vai se arrepender, mas ela insiste naquele caminho, faz as escolhas erradas. Então, talvez aquela pessoa que nos ofende ou que nos agride, nos atinge de alguma maneira, ela esteja passando por esse período de enganos lastimáveis. Depois ele continua: talvez esteja sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos. Nós sabemos que os processos obsessivos são coisas que podem ser muito sérias,
as pessoas do mundo espiritual, né, os espíritos podem atingir, né, a mente do encarnado de uma forma tão poderosa que a pessoa já não consegue mais agir por si própria. Ela sofre tanto o assédio, né, do seu obsessor, ele influencia de tal maneira aquela criatura que pode até ser que aquela ofensa que ele está colocando para fora, né, verbalmente, para nós, tenha sido influenciada por um obsessor que, ao fazer isso, está querendo provocar um problema, uma briga, uma discussão, enfim, um problema no trabalho, né, para prejudicar aquela pessoa. Então, o nosso ofensor pode estar sendo vítima de um processo obsessivo. Ele continua. Talvez ele esteja carregando moléstias ocultas, né? A gente sabe que às vezes as pessoas sofrem anos a fio com doenças graves, às vezes a pessoa não quer comentar, fica constrangida de comentar com as pessoas, ela pode estar passando por uma situação dessas e acaba aquele nervosismo, né, atingindo de tal maneira que ela acaba sendo grosseira, né, atingindo as outras pessoas. Talvez esteja evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa. Então, isso é muito comum, por exemplo, nas situações de trabalho, né? Ambiente de trabalho, no ambiente profissional, onde existe disputa de cargos, disputa de poder, né? Disputa por dinheiro. Então, é o que ele diz aqui, que a pessoa pode estar sob hipnose da ambição desregrada. E ao, então, ficar sob esse domínio dessa ambição desregrada, pode tomar alguma atitude errada, querendo nos atingir, né? Achando que com isso ela vai conseguir alguma coisa, algum lucro, né, material. E depois ele continua, talvez esteja agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância. Olha que coisa interessante que ele coloca. A ignorância, que ignorância que é essa? É justamente a ignorância que nós espíritas já temos o conhecimento de como é que as coisas se processam, como é que a vida continua do lado de lá. Então, nós sabemos que tudo que a gente faz, todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes vão ficar gravadas na nossa própria consciência. E quando nós chegarmos do lado de lá da vida, muitas vezes nós vamos ter que voltar, né? Reparar alguns erros. E a pessoa, então, que está tomando alguma atitude contra nós, ignorando todas essas consequências, ela está agindo com irresponsabilidade. Ela acha que aquilo não vai nunca aparecer, aquele problema que ela está nos causando nunca vai aparecer, aquilo, ela não vai ter que prestar conta daquilo, então ela irresponsavelmente, em função da sua ignorância, acaba querendo nos prejudicar. E por último ele diz, talvez esteja satisfazendo a compulsão da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. E aqui ele está querendo dizer a loucura mesmo, né? A pessoa que está perdendo a razão, está perdendo o juízo, né? Tá se deixando levar aí pelas emoções, né? A gente, por exemplo, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele comenta que um dos processos que levam à loucura mesmo, né? Aquela loucura psiquiátrica, é o egoísmo exagerado, né? É muito interessante, quem tiver interesse nesse assunto, a forma como ele explica, né, a gênese, né, a formação dos processos
de demência mesmo, né, psiquiátricos mesmo, em função do egoísmo, né, a pessoa assim, acaba se mentalizando tanto dentro de si mesma que ela começa a não bater bem da cabeça, né? Então, ele coloca essas 6 situações para que a gente justamente se coloque no lugar do nosso ofensor e se compadeça dele, né? E aí ele justamente no início faz essa comparação de que o nosso ofensor, ele é um necessitado, ele é, ou como ele diz aqui, está sofrendo a penúria da alma. Então, da mesma forma como nós nos compadecemos de quem sofre penúrias materiais, né, por alimentos, né, por uma moradia em melhores condições, aqui ele nos diz que nós temos que então que compreender e auxiliar esse nosso irmão que nos ofende. E aí ele continua: por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam, né? Então aqui a gente entende de forma melhor, ele como sempre nos explicando melhor. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Então vejam que interessante, ele está dizendo aqui que cada vez que a gente aceita um insulto e revida, né, que é o que ele está dizendo aqui, passamos recibo, quer dizer que a gente revida, a gente fica chateado, a gente quer tirar a satisfação daquela pessoa, quer dizer, aquilo que podia passar, né, falou, pronto, acabou. Não, aí a gente vai atrás, aí a gente quer saber e quer tirar satisfação e a gente pode às vezes até dar o troco, às vezes o troco é maior ainda, e ele está dizendo, nós somos inconsequentes, porque justamente a gente não está pensando na consequência daquilo, né? Então, uma ofensa que poderia passar batido, dali um mês você nem lembra mais, se a gente passa o recibo e aquilo aumenta, aquilo pode virar uma bola de neve e mais para frente um problemão sério entre a gente e aquela pessoa, e mais para frente a gente pode se arrepender, porque recebemos então passamos o recibo desse insulto e provocação com os quais nós não temos nada que ver. E aí ele continua: se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Então aqui ele está de novo dizendo que se a gente der ouvido àquela ofensa, se a gente incompridar aquela conversa, né, que começou com alguma coisa que alguém nos disse ou nos aprontou alguma coisa, que nós podemos nos enveredar por despenhadeiros do mal. Quer dizer, a pessoa fala alguma coisa, aí a gente rebate, aí a pessoa rebate mais ainda, e aí aquilo vira uma briga no despenhadeiro do mal, que às vezes são consequências que só mais para frente, talvez até numa existência mais para frente, a gente vai ter que consertar. Então ele está dizendo que se o nosso espírito está pacificado, não é necessário que a gente se envolva naquele atrito. E por último ele diz, além disso, se estamos em paz à frente dos irmãos envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sadios perante Jesus são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, se a nossa saúde espiritual vai bem, é nosso dever, então, auxiliar aquele irmão que, como ele citou antes, usou a expressão penúria da alma. Então, nós
os sadios espiritualmente devemos auxiliar aquele irmão que está doente espiritualmente e aquela doença se manifesta naquela ofensa que ele nos faz. Então, com isso, a gente vê também uma outra frase aqui de um outro espírito chamado Batuíra, no livro Mais Luz, também sobre essa questão das ofensas. Ele fala assim: aqueles que ferem. Esperemos em Jesus, que não nos desampara. Aqueles que ferem, ferem a si mesmos. Os que perseguem e caluniam, caluniam e perseguem a si próprios. Que Jesus conceda a todos eles a paz que desejamos para nós, né? Então, numa frase mais sintética, o espírito Batuíra também coloca, então, que o ofensor, na verdade, ele está prejudicando a si mesmo. E para terminar, então, essa questão das ofensas, eu trouxe uma poesia do espírito Cassimiro Cunha, retirada do livro Correio Fraterno, Psicografia de Chico Xavier. Então, também é sobre essa questão das ofensas. A poesia se chama Ajuda, Perdoa e Passa. Se alguém te fere e apedreja, lançando-te fel à taça, não te detenhas na queixa, ajuda, perdoa e passa. Escárnio, provocação, disputa, sombra, arruaça, não te canses de servir. Ajuda, perdoa e passa. Se o ridículo te expõe à aleivosia da praça, cultiva o bem com fervor. Ajuda, perdoa e passa. Quando a aflição te visite, na injúria que te ameaça, trabalha e espera o futuro. Ajuda, perdoa e passa. Ante as fogueiras que surgem, quando o ódio sai à caça, no silêncio da oração, ajuda, perdoa e passa. Se a calúnia te persegue, na lama com que te enlaça, desculpa incessantemente, ajuda, perdoa e passa. O culto da caridade é a nossa eterna couraça. Vencendo perturbações, ajuda, perdoa e passa. Aos obreiros do Evangelho, a treva nunca embaraça. Quem segue com Jesus Cristo, ajuda, perdoa e passa. Então, meus queridos irmãos, era essa a nossa mensagem de hoje. Espero que a gente consiga, né? Começo por mim mesma, que a gente consiga colocar tudo isso em prática. E mais uma vez o Espiritismo nos ensinando, nos consolando, nos dando as diretrizes seguras do bem proceder. Que nós possamos então, com a graça de Jesus, seguir por mais uma semana, certo de que temos sempre ao nosso lado os nossos conselheiros, nossos anjos de guarda, que nos mandam intuições positivas para agirmos no bem. Com a graça de Deus, até a próxima. Muito obrigada pela presença. Até mais.